Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E na última aula a gente já viu o primeiro formulário que simula, um formulário de login. Agora a gente vai começar a ver os outros elementos que vão ser úteis para a gente criar um formulário de cadastro, por exemplo, tá? Na aula de hoje a gente vai ver o Radio Button. Eu já falei um pouquinho sobre ele, mas agora a gente vai ver na prática, tá? Então vamos lá. Vou utilizar aqui a mesma estrutura, tá, que a gente estava utilizando e vou criar aqui um input, tá, do tipo radio. Por enquanto eu não vou utilizar o name dele aqui, eu vou apagar, tá? Porque a gente vai ver como é importante o name, mas primeiro vamos ver sem ele para fazer um pouquinho de sentido. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai colocar, que a gente vai usar bastante aqui, é o value, tá? Então a gente vai ter aqui o valor. Vamos criar aqui um radio button, como se o cara estivesse fazendo um cadastro, se o usuário estivesse fazendo um cadastro, e ele vai indicar se ele é do gênero masculino, feminino ou se ele não quer indicar, tá? Então, a gente vai usar o valor M para masculino. Deixa eu copiar e colar aqui, tá? O valor F para feminino. E o valor N de não informado para não informado. Aí eu salvei aqui, atualizo e ó, a gente tem 3 bolinhas aqui, tá? Mas elas não estão dizendo a que veio, não dá para saber o que elas significam, tá? E a gente consegue marcar as 3 bolinhas. Primeiro, deixa eu resolver o problema de indicar o que é cada uma, tá? Então aqui, logo após o nosso input, a gente vai colocar o texto masculino, feminino e não informado. Tá? Só que ó, tá tudo aqui na mesma linha, certo? Se a gente quisesse que cada um ficasse numa linha, a gente iria usar o quebra de página, né? O break, a tag BR, lá no final também. E aí cada um ficaria numa linha, tá? Mas aqui a gente ainda está com esse problema aqui. Que a gente está conseguindo marcar os 3 e nem consegue desmarcar, ó. Não dá nem para desmarcar. Por que não dá para desmarcar? Porque o certo seria a gente só conseguir marcar um e sempre ter um deles marcados, tá? Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Lembra que eu tirei o name? Então, para a gente conseguir resolver isso, a gente tem que indicar que todos esses inputs, eles têm o mesmo nome, ou seja, eles são o mesmo elemento, tá? Então você só vai ter um valor que vai poder ser escolhido por vez. Então nesse caso aqui vamos chamar de gênero, tá? E a gente vai colocar esse nome para os 3 inputs. Como só um deles vai estar válido, ó, agora a gente seleciona e quando a gente seleciona o outro, ele deseleciona o que estava selecionado. Sei que ficou complicado, mas deu para entender, né? Isso é tudo por causa do name que a gente colocou aqui, tá? E como ele tem o mesmo nome, quando a gente apertar lá no enviar, aqui a gente está sem o botão, mas a gente já viu na aula passada, quando a gente apertar o enviar, que for enviar lá para o back-end, a gente vai enviar o valor só o valor que está selecionado. Então lá no back-end, quando o nosso sistema for buscar o gênero, ele vai ter o valor que está selecionado, tá? Mas como eu falei, um desses valores aqui ele já deveria vir selecionado por padrão. Digamos que seja o não informado, por exemplo. E aqui está vindo todos eles apagados, né? Como é que a gente faz, então? A gente pega aqui e coloca um atributo chamado checked. Tá? Que quer dizer... Opa, tá escrito errado. Que quer dizer que está selecionado, tá checked, ok? Então, quando a gente atualiza, ó, ele já vem selecionado, mas a gente pode modificar essa seleção, ok? Então, isso aqui é o básico que você precisa saber sobre o tipo radio, tá? Do nosso input, do nosso formulário, ok? Então, na aula de hoje a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.